Nós glorificamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas para levar a vontade, a revelação, o querer, o poder da graça operacional através dessa palavra viva na mente e no coração de muitos que nos ouvem, não só presente, mas de todos que acompanham na redondeza, a todos que passam à frente do trabalho e a todos também que nos acompanham através do canal do YouTube e do Facebook. Que a graça do Senhor possa alcançar sobre a sua vida e que o nome do Senhor possa lhe levar vitórias e, acima de tudo, salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 26. O livro de Gênesis. Louvado seja o nome santo de Jesus. Louvado seja o nome santo do Todo-Poderoso Deus. Deus Todo-Poderoso, amém? Amém? Gênesis capítulo 26. Gênesis foi um livro escrito por Moisés, amém? Amém? Nós vamos ver o que Moisés relata sobre a história aqui dos patriarcas, né? Daqueles que foram intitulados os patriarcas da fé, daqueles que tiveram boas condutas, daqueles que andaram na presença do Senhor e foram aprovados pelo Senhor, daqueles ao qual o Senhor fez promessas, que através deles todas as nações seriam benditas, todas as nações sobre a face da terra seriam abençoadas, daqueles ao qual viria a origem do povo santo, viria a origem do povo escolhido, do povo amado, amém? Gênesis capítulo 26, nós estamos falando aí já da segunda geração, o pai da fé, Abraão, e seu filho Isaac. Vamos falar hoje um pouco sobre Isaac, amém? Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 26. Se você tiver a oportunidade de nos acompanhar, em nome de Jesus, se eu tiver a oportunidade de pegar a palavra do Senhor, onde quer que você esteja aí, pegue a Bíblia, nos acompanhe na leitura em nome de Jesus, para que você possa entender e compreender que é o Todo-Poderoso Deus que age em nosso favor, amém? Amém. Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz assim, o tema da leitura: Isaac vai a Gerar por causa da fome, amém? Amém. Versículo 1: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia de dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa vista. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que, na verdade, é tua mulher, como pois dissestes é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todos os povos, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac ali mesmo, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano
sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo-se, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente a seus serviços, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os povos, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, do seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito de nós do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez-se o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a cavar os poços de água, e cavaram nos dias cavados, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-lhe pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e acrescentou, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquele lugar, naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que a leitura foi um pouco extensa, mas a palavra é tão bonita. Vamos procurar meditar e entender um pouquinho. Amém? Louvado seja Deus. Isaque, a Bíblia nos ensina que Isaque, filho de Abraão já tinha morrido. E Abraão, ele era como um pré-nômade. Ele habitava em vários lugares. Ele não era um nômade total, mas ele situava em vários lugares por um período de tempo. A Bíblia nos ensina que Abraão, ele era um homem de guerra, de batalha, um homem assíduo, né? de faces mais ríspidas. Mas a descendência, Isaque, era um homem oposto. Ele era um homem mais tímido, ou mais cauteloso, ou era um homem mais humilde. Era um homem que não gostava de batalha, de guerra, de luta. Ele não contendia, era um homem mais pacífico. Amém? Aleluia. E a Bíblia fala que, da mesma forma que Deus falava com Abraão, Deus passou a falar com Isaque. Repara que sempre existe uma boa herança dada para os fiéis, né? Quando você é fiel a Deus, tudo que você faz não reflete só na sua vida, mas reflete na sua casa, reflete em todos os seus bens, mas acima de tudo reflete na geração futura dos seus filhos, dos seus netos ou bisnetos. Deus, ele sempre mostra a fidelidade que ele tem para os seus filhos, amém? A Bíblia nos fala que da mesma forma que houve fome na época de Canaã, na época de Abraão, houve também em Canaã, agora, na época de Isaque, houve também fome. E Deus, o próprio Deus, aparece para Isaque e começa a conversar com Isaque. Mas Isaque, vai haver um período de fome, a terra vai passar por um período de escassez, a terra vai passar por um período de dores, de necessidade,
vai passar por um período ao qual muitos padecerão. Então faz o seguinte: sai da terra de Canaã e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não atente de ir para o Egito. Egito era uma terra fértil, era uma terra onde cortava o rio Eufrates por dentro do Egito. Então era uma cidade já estruturada, era uma cidade onde eles poderiam passar pelas tribulações e dificuldades, porque ali tinha alimentação por causa do rio e de suas nascentes, de suas ramificações, e o povo era mais estruturado. Porém, a Bíblia fala que o próprio Deus o corrigiu: não vá para o Egito. Às vezes o que é bom aos nossos olhos não é o querer de Deus. Às vezes o que é bom aos nossos caminhos não é bom aos caminhos do Senhor. Às vezes os nossos olhos vêm e nos mostram, enchendo o nosso coração de vaidade, de desejo de ter, de caminhar e de prosseguir por aquele trajeto. E Deus olha no futuro, fala: filho, não é o que seus olhos veem. Ali pode ser uma terra bonita e abrangente, mas vai lhe causar dores. Ali eu não vou conseguir atuar e prosseguir com as promessas que tenho feito. Então, às vezes, melhor, preferível é você obedecer, mesmo sem entender. Isaac não colocou nenhum tipo de obstáculo. Deus falou com ele: olha, eu sou o Deus do teu pai, Abraão. E eu sou, porque eu fui com ele, porque ele foi obediente às minhas palavras, porque foi obediente aos meus mandamentos, porque foi obediente aos meus estatutos. Da mesma forma eu serei contigo. Olha só, eu vou te abençoar, vou fazer multiplicar a tua semente, a tua semente, a tua geração, a tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. As mesmas promessas que Deus tinha feito para Abraão, seu pai, Deus renova e esse tipo de promessa, esse tipo de abrangente tão grande na vida de Isaac. Isaac, ele começa a entender os projetos e presentes do Senhor, o que Deus tinha preparado, e decide obedecer, em vez de seguir pelo caminho do Egito, que era o que aos olhos de qualquer um seria o refúgio mais correto. Pelo período de escassez de fome, ele decidiu ir para uma terra chamada Gerar. E essa terra foi o mesmo local onde Abraão também passou no passado, onde no período de fome Abraão se refugiou no passado, onde no período de fome Deus mandou Abraão ir no passado. Deus mostra um trajeto, um escape, mostra uma ação poderosa que é Ele quem faz. E não era uma terra onde existiam mananciais de água, onde existiam rios, e não, era uma terra onde o povo tinha que fazer de tudo para sobreviver. Tanto que Abraão, quando passara pela terra de Gerar, onde o rei era Abimeleque, ele fez a cavação de poços, porque a origem de água para subsistência e prosperidade, não só da vida humana, mas da vida animal ou dos plantios, vinha através da água. E a água, a única fonte que tinha, era justamente o cavamento de poços. Abraão, ele passou naquela época, naquele período, e conversou com o rei Abimeleque. Já não era o mesmo rei Abimeleque que estava falando com Isaac. Já era o filho do rei Abimeleque, Abimeleque II ou terceiro, nós não sabemos, mas não era a mesma pessoa, já era a descendência futura, a geração futura do reinado, que estava ainda com o mesmo nome, Abimeleque. Abimeleque era o rei da terra de Gerar, onde habitava os filisteus. Os filisteus, entenda, também não eram os filisteus malignos que atuavam lá em Reis, que atuavam lá no livro de Juízes, que era inimigo do povo do Senhor, mas esse povo era um povo mais humilde. E podemos entender que esse povo, que o rei Abimeleque tinha até um certo temor no coração, um certo entendimento das leis, um certo entendimento de quem era Deus. Ele era um homem que tinha uma certa estrutura. Então, era um povo que tinha diálogo, que tinha um certo receio de atacar ou prejudicar esses homens que eram bem vistos aos olhos de Deus. Então, quando Abraão passou por Gerar e falou com Abimeleque, ele cavou os poços. E poço de água era uma riqueza intensa. Poço de água era fonte de vida. Poço de água era fonte de riquezas. Poço de água era uma fonte de sobrevivência. Abraão cavou os poços, e aquele que cavasse os poços descobrisse a água, principalmente uma nascente de água, ou um veio de água potável, onde jorrava, onde minava constantemente, era uma riqueza intensa. Abraão cavava os poços, e porque Deus era com ele, todos que ele cavava davam água. Abraão fez até um pacto, fez até um voto com o rei Abimeleque na época.
E você, olha, te dou aqui 7 novilhos, só para você testemunhar que eu sou o dono desses poços. Então cada poço, Abraão deu 7 novilhos para provar para o rei e falar, não, quem é o dono desse poço é Abraão. Mas após a morte de Abraão, entenda, os poços todos foram entulhados. Os próprios filisteus foram lá e tacaram terra, tamparam, acabaram com a fonte de água daquele poço. E aí a Bíblia nos ensina que dentro da cidade, no período da cidade, lá onde eles tinham que sobreviver, os poços que Abraão cavou estavam ativos, mirando água, gerando água e saúde para dentro da cidade. Mas fora da cidade, o povo entulhou. E a Bíblia nos ensina que quando Isaac, obedecendo a Deus, foi se refugiar em Gerar, passou-se o tempo, o rei começa a olhar Isaac demais e começa a entender quem é esse homem. Isaac foi e cometeu os mesmos erros que Abraão comete. Repara como a geração, de geração a geração, passa uma herança boa ou uma herança má para os filhos. Qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Qual é o testemunho que você está deixando para os seus filhos? Qual é a boa ação que você está deixando para os seus filhos? Ou qual é a má ação que está deixando para os seus filhos? Porque se tudo que plantamos colhemos, imagina que isso também vai ser atuante na vida dos filhos. Isso não é só uma coisa boa a se falar. Também as coisas más que se fazem também pode alcançar futuramente as gerações. A Bíblia nos ensina que da mesma forma que Abraão, ele mente ao entrar na cidade sobre Sarai, que era uma mulher extremamente bonita, com medo de morrer, fala que era irmã. Isaac fala da mesma forma. Olha, nós vamos entrar na cidade, mas você fala aí para o povo, viu, que você é minha irmã. Rebeca era bonita demais, e mulher bonita naquela época era complicado. Um homem que entrasse numa cidade de terra alheia, ele chegasse com uma mulher extremamente bonita, era capaz do povo ir flertar a mulher, se descobrisse que era marido, era capaz do povo matar, fazer ela viúva para tomar ela à força. Lembra dessa ação? Lembra dessa atitude com o rei Davi? O rei Davi fez essa mesma atitude. Começou Betseba tomando banho, e foi lá e formulou a morte de Urias, o Eteu, numa batalha, numa guerra, para tomar a esposa, a viúva para si. Essas ações eram corriqueiras. Isaac estava com medo. E ele cartemente, não, os homens da cidade chegaram e como é que é? E essa mulher aí? Bonita demais. Mas Rebeca, quem é? Olha, não, essa é minha irmã. Mas a Bíblia fala que com o tempo, está lá Abimeleque, o rei, no seu palácio, na sua casa, na sua estrutura, observa através de uma janela, Isaac estava acariciando Rebeca, como marido, como esposa, ela como mulher dele, como esposa dele. Ele estava nos seus momentos de intimidade, de carinho, de felicidade. Ele estava acariciando ela no local meio extremo, meio isolado, mas de cima da janela, o rei Abimeleque viu e chamou ele. Peraí, repara que a mentira tem perna curta. Repara que você não vai muito longe com a mentira. Principalmente quando você tem promessa. Principalmente quando você está obedecendo o projeto, o querer de Deus, o caminho que o Senhor preparou, projetou para a sua vida. Anda na verdade, por mais que seja difícil, Deus é contigo. Ele não dorme, não tosqueneja. Quando Ele protege, Ele guarda, Ele guarda. Ele não é homem para colocar sua palavra em xeque-mate, em dúvida. Eu estou contigo, como eu fui com Abraão, eu sou contigo. Tradução, não precisa mentir não, não precisa ter medo não, não precisa se preocupar não, só haja na justiça e na verdade, e deixa eu trabalhar. Aleluia. O rei Abimeleque começa a contestar, meu filho, vem cá, daí não é tua irmã não, que papo é esse? Estou vendo você fazer carinho nela, conta para mim a verdade. Tá bom, rei, olha, eu fiquei com medo dos homens me matar, porque ela é bonita demais, ela é formosa demais. A mentira é duro quando o homem tem que assumir a mentira, né? Tem mentido muito aí? Cuidado, hein? Cuidado, hein? É duro quando o homem ele tenta se justificar, mas ele vê que a mentira ela é exposta e ele tem que assumir. Fica difícil, fica complicado. A história de mentira no meio dos três, Abraão, Isaac e Jacó, era uma coisa real, corriqueira. Abraão começou a mentir, Isaac mentiu e Jacó também mentiu. Olha só que fica difícil. E não mentiu só Jacó, também mentiu todos os filhos de Jacó, menos José. Mentiu os 11 filhos de Jacó, menos José. Eu imagino a situação de você chegar e relatar a verdade depois da mentira.
e depois das consequências da mentira. Deus, com sua fidelidade e graça, protege Isaac, protege a Rebeca, bota no coração do rei. E o rei desvenda, o rei olha lá e fala assim: não, meu filho, olha o que você está fazendo. Qualquer homem podia tomar à força sua mulher e levá-la para a cama. Que mal que você não estava acarretando. Repara que ele já tinha um certo temor. Para ele, a imoralidade sexual não era aceita por Deus, não era aplausível por Deus. Ele está falando só, se nós pegarmos aqui o versículo 10, diz assim: ó, e disse Abimeleque, que isso que estamos fazendo, se nos fizeste, facilmente se teria deitado alguém deste povo com a sua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Teria trazido sobre nós consequências, teria trazido sobre nós maldições. Nós não queremos as coisas erradas, não minta não. Faz o que é certo, faz o que é plausível, faz o que é correto, faz o que é verdadeiro. E ele cata e contextualiza: ó, realmente fiquei com medo de morrer, minha mulher é bonita demais, esse povo queria, para ficar com ela, poderia me matar. E aí a Bíblia fala que Deus, porque quem faz é Deus, quem manda no coração do homem é Deus, quem manda nos lábios do homem é Deus, quem manda nos caminhos do homem é Deus, para honrar a tua vida, para honrar os preceitos e os projetos de Deus na sua vida. Ele muda até a palavra na boca do rei contra. Coloca a palavra favorável ao teu favor. O teu medo Deus bota como fortaleza. A mentira Ele converte em verdade e bota como escudo na tua vida. O rei levanta um decreto e fala: ó, qualquer homem na cidade que tocar nesse varão ou na mulher dele, em Isaac ou em Rebeca, certamente morrerá. Olha só, a poderosa mão de Deus agindo em favor do seu filho escolhido. Deus decide proteger ele mesmo mediante as falhas dele. Deus decide proteger Isaac e Rebeca mesmo através do pecado da mentira. Eita Deus poderoso. A Bíblia fala que depois que desvendou-se isso, ele se estabeleceu. A Bíblia fala que ele ficou na cidade por um período de tempo. Os grandes estudiosos dizem que ele ficou em torno de 3 anos. Só que ele decidiu investir em lavoura. Ele decidiu investir em plantação. Ele decidiu investir em cevada, em trigo. E não é numa época de fome, numa época de escassez, que uma época que todos os locais estavam passando necessidade e pessoas morrendo por falta de alimento. A Bíblia fala que no meio da crise, Deus prospera Isaac. No meio da dificuldade, Deus prospera Isaac. Deus mostra a fidelidade. E ele investe em plantios, começa a fazer, investir na agricultura. E aquilo ali começa a fazer uma evolução tão grande, tão poderosa, porque as mãos de Deus estavam abençoando. Naquele mesmo ano, no primeiro ano, tudo que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Vou plantar uma semente e vou colher 100 nesse mesmo ano. Ele se tornou um homem extremamente rico. E o tempo passava e ele começava a ficar cada vez mais rico. E em 2, 3 anos, a Bíblia fala que ele fez acúmulos de gados, acúmulos de ovelhas e acúmulos de servos e servas. Ele se tornou um homem tão grande, tão forte, tão poderoso, tão rico, tão influente, que causou ciúme nos filisteus. Meu Deus. A tua prosperidade, às vezes, ofusca o olho do invejoso. Sabe que você não precisa fazer nada para arrumar confusão com o invejoso. Você não precisa falar mal, não precisa contender, não precisa apontar, não precisa mostrar falha, não precisa aconselhar, não precisa fazer nada. Você pode até se isolar desse povo. Mas a inveja é um conselho diabólico no ouvido das pessoas que se deixam levar. A inveja é uma ação negativa, é uma ação ao qual demônios usufruem para manipular a mente e o coração de muitos. A Bíblia fala que os filisteus viram a prosperidade. Qual que era o pensamento? Rapaz, a gente está a vida inteira aqui malhando essa terra, não consegue plantar nada, não consegue colher nada, não consegue crescer nada nessa terra seca. De repente um cabra chega, um estrangeiro chega, nem é da nossa terra, não é da nossa parentela, não faz parte da nossa comunidade, não tem amigos nem intimidade com ninguém, mas de repente o cara pega a água do poço, faz um plantio e tudo que ele põe a mão para plantar cresce, prospera, fica verde, bonito, começa a dar semente, começa a dar trigo, começa a dar cevada. E a Bíblia diz que tudo que ele pegava, ele começava a vender para os filisteus e vender para todos das cidades ao redor de Gerar, aos cananeus, aos egípcios, a todos os que estavam ao redor. A Bíblia fala que ele começou a enriquecer com a lavoura.
mas ele não enriqueceu somente, ele realmente se tornou muito poderoso, talvez muito mais rico do que Abraão. Eita Deus. Ele ficou com grande posse, a ponto da inveja causar ações, a ponto da inveja começar a tomar atitudes. Meu Deus. A Bíblia fala que o povo daquele lugar, invejado, primeira ação, vamos cortar a fonte de riqueza dele, que era a água dos poços que o pai dele tinha cavado, Abraão tinha cavado. Aquele poço era por herança de Isaac, mas o ciúme fez eles tomar uma ação oposta. Não, essa terra é nossa, está prosperando aqui, não vai prosperar não. Olha aí. Está prosperando aqui, não vai prosperar. Mas entenda uma coisa, o lugar de prosperidade é onde Deus estiver contigo, não é o local que é santo e próspero, é você que é santo e próspero, não é o local que indica que você vai crescer, é a presença de Deus que vai fazer você crescer no local. Aonde você pôr a planta dos seus pés, ali o Senhor vai te fazer prosperar. Glória a Deus. Eles não entendiam, mas com o tempo passaram a entender. O rei Abimeleque não entendeu e apoiou o povo. O povo foi lá e entulhou o poço, encheu de terra o poço. Vamos cortar o suprimento de água. Os servos dele não vão ter o que beber, as servas não vão ter o que beber, os animais não vão ter o que beber, o plantio não vai ter como aguar, ele vai vir à falência, ele vai ser obrigado a sair da cidade. Meu Deus. A ação demoníaca surgiu ali. Meu Deus. Isaac podia começar a contestar com Deus. Aí, Senhor, tu mandou vir para cá para passar essa humilhação? Tu mandou vir para cá para me fazer o quê? Dificuldade? Tu mandou vir para cá para mim ficar aguentando bucha? A Bíblia fala que o rei Abimeleque chegou em Isaac e falou: Isaac, faz o seguinte, vaza, rapa fora da cidade, vai embora, você cresceu demais, você ficou muito poderoso, muito rico, você tem um exército, você tem escravos, servos e servas, você formou realmente um perfil de poder muito maior do que todos nós. Sabe qual que era o medo de Abimeleque? O medo do rei de Gerar? O medo, a ação íntima do coração, no mínimo, levada pelo povo ao coração do rei, levada pelo povo com conselhos ao rei, dizendo: rei, bota logo esse homem para fora da nossa terra, porque do jeito que ele está crescendo, do jeito que ele está ficando poderoso, ele já é mais numeroso do que nós, ele já tem muito mais poder no exército do que nós, já tem um poder militar maior que o nosso, já tem servos e servos a mais, riquezas a mais. Daqui a pouco, se ele bater o pé e falar: ninguém me tira daqui, eu quero ver quem tira, ele vai tomar a cidade. Eita, Jesus. O rei, sem pensar duas vezes, bota Isaac para correr. Isaac era um rapaz tímido, não era um rapaz de violência, era um rapaz cauteloso, temente, pacífico, humilde. Aleluia. Muitos dizem que era covarde, eu acho que não. As pessoas covardes às vezes não são interpretadas como covarde, mas não é. Talvez ela seja pacífica, talvez ela seja humilde, talvez ela queira a sua paz, talvez não seja uma pessoa de guerra, mas aos olhos do mundo uma pessoa dessa é covarde. Talvez interpretado. Isaac poderia ter batido o pé e falado: quer saber uma coisa? Está falando alto demais, quem manda aqui sou eu. Os poços foi o meu pai, enturou, vocês vão ter que abrir. Se não abrir, eu vou matar todo mundo. A postura dele poderia ter sido essa, mas a verdade foi que o Espírito de Deus estava provando Isaac. Até onde você pode entender se é Deus ou se não é Deus. Isaac tinha discernimento de espíritos. Ele entendia que se aquilo estava ocorrendo é porque Deus estava com ele. Se aquilo estava passando sobre a vida dele, era porque Deus estava com ele. Tinha uma lição a se aprender, tinha algo a se entender. A Bíblia fala que Isaac humildemente recolhe todos os seus bens, recolhe todos os seus servos e servas, recolhe todos os seus animais, abre mão do plantio que já está na terra, perdeu a colheita daquele ano, perdeu o investimento daquele ano, perdeu o dinheiro, o trigo, a cevada, no mínimo para o Silu, para quem tomou conta. Ele abre mão e vai para o vale de Gerar. Já não fazia parte de dentro da cidade, pertencia ao reino, pertencia ao reinado de Abimeleque, pertencia à cidade de Gerar, mas já estava fora do centro. No vale de Gerar era um local de 15, 20 quilômetros distante do centro, e era um vale, era uma planície, era um local verdejante, um local favorável para todos os animais, para as pastagens. E ele falou assim: vamos estabelecer aqui está isolado do povo, aqui não tem o olho do invejoso, aqui não tem o olho do fofoqueiro, aqui não tem o olho daquele maledicente, aqui não tem ninguém que vai me denunciar para o rei, eu vou viver aqui. Estabeleceu, e foi aonde?
o seu pai cavara poço, que já tinha sido entulhado. Olha aí. Quando Abraão morreu, fora da cidade de Gerar, longe do centro da cidade de Gerar, tinha poços. Repara que Isaac tomou posse de tudo que o teu pai fez no passado. Ele conhecia o trajeto, ele conhecia o local, ele conhecia o que o pai já tinha feito no passado. Ele foi no mesmo local e começou, pediu para os seus servos entulhar os poços, cavar novamente os poços. E dessa vez ele não acha um poço comum, ele acha um veio d'água, ele acha uma nascente de água, água viva, borbulhante, corrente, água que realmente era a mais desejada, a mais potável, a mais querida, a que mais tinha valor. Deus fiel. Quantos invejosos viu que ele armou acampamento no vale? Quantos invejosos viu que ele olhou a prosperidade na cara dele de novo? Isso não é possível. Ele só me põe a mão, dá certo. Rapaz, dessa vez ele não achou um poço só não. Ele achou uma nascente de água viva lá. A água está corrente, borbulhante, água cristalina. O que acontece desse homem? Ah, não vai ficar assim não. Desceram lá e começaram a contender com ele. Começaram a brigar com ele. O poço teu pai cavou, mas a terra é nossa, a água é nossa, sai daqui. Ele poderia novamente ter confrontado. Ele poderia novamente ter confrontado. Mas ele humildemente, novamente, abaixou a mente, abaixou a cabeça. Ele se humilhou e ele saiu daquele lugar. Ele não chamou aquele poço de lugar de contenda, de lugar de briga. Chamou aquele lugar que outrora tivera nome dado pelo pai, outrora foi um local de vitória, de alegria, de paz, de bênção da parte de Abraão sobre a vida da família, principalmente de Isaac. Ele sabia a devoção, ele sabia que em todos os locais que dava água, Abraão montava um altar, glorificava o nome do Senhor, fazia holocaustos, Deus prosperava. Ele tinha a noção no coração do que era andar na presença de Deus, e esse era o projeto. Mas aquele povo contendeiro, briguento, aquele povo que estava ali para arrumar todo tipo de infortúnio para ver a decadência de Isaac, foi lá novamente brigar por aquele poço, principalmente sendo uma nascente de água. Isaac poderia ter batido o pé. Não estou lá no centro da cidade. Vai lá e usufrui do poço que estava lá. Vocês entulharam o poço de lá. Agora vocês estão sem água. Se vira. Cava novamente o poço. Aqui eu cavei, é meu. Tem gente que quer tomar vitória em cima de você, mas não quer cavar poço. Tem gente que quer tomar a bênção que Deus preparou para você, mas não quer pagar preço. Eu costumo dizer que nós estamos aqui orando, batalhando espiritualmente, joelho no chão, 1h30 orando constantemente, todos os cultos de oração, intercedendo, mais de 800 pessoas no caderno de oração, pedidos de todas as naturezas, pessoas na prisão, pessoas viciadas em drogas, pessoas no hospital, pessoas com câncer. Quantos pedidos nós temos aqui, clamando e suplicando e intercedendo ao Senhor? Quantos cultos estamos aconselhando? Quantas pessoas nós estamos mostrando a palavra? E na realidade, as pessoas quando recebem as bênçãos, correm da igreja. Recebem a vitória, correm da igreja. Sair da prisão, eu vou ver se uma hora eu vou lá. Eu parei com o vício, arrumei um emprego. Uma hora eu vou ver se uma hora eu vou lá. Olha, eu parei de beber, mas essa, eu vou na outra igreja lá, eu vou ver se eu acerto aí. As pessoas não estão afim do abençoador, as pessoas só estão afim da bênção. As pessoas estão olhando para o ministério, para a igreja, para o evangelho, para o cristianismo, e estão achando que isso aqui é lugar de prosperidade somente. Deus é riquíssimo em amor e misericórdia. Eu vou lá para se tornar um homem próspero, porque eu vou comer do melhor dessa terra. Eu sou descendente de Abraão. Ele me abençoou. E só pensa na bênção, só pensa na bênção, só pensa na bênção. Mas repara que para isso ocorrer, teve o suor no rosto, a obediência ao Senhor, a fidelidade à tua palavra. Aleluia. Mais uma vez, Isaac abriu mão do poço e foi para outro lugar. E novamente pediu para os seus servos cavar outro poço. E quando achou água no terceiro poço, no segundo poço, perdão, achou água no segundo poço. Eles não ficaram satisfeitos. O que eles queriam ver era a ruína mesmo. Meu Deus. Já conviveu com pessoas que não estão a fim de ver o seu bem? Tem pessoas que você não precisa fazer nada para ela. Só de você brilhar incomoda ela. Às vezes você nem tem nada para brilhar.
Mas o teu testemunho, as suas falas, as suas ações incomoda a visão do inimigo, incomoda a vista do inimigo, incomoda as ações do inimigo. Nós estamos numa realidade de batalha espiritual nos dias atuais. Tantas e tantas pessoas estão aí formulando multidões através de igrejas e ministérios, propagando um evangelho mentiroso de prosperidade, teoria da prosperidade, conquista, riqueza, bens, chave, apartamento, casa, terrenos, tudo que você pensar de satisfação. As pessoas estão vivendo esse perfil de vida, e aí a gente olha que na realidade o evangelho não é isso. O evangelho resume-se à obediência à palavra, obediência e fidelidade à voz de Deus, ao querer de Deus. As pessoas não estão afim mais de querer ser obedientes, estão querendo procurar caminhos para si, para a sua satisfação pessoal, e era essa a ação dos filisteus. Eu não estou afim de pagar preço, não estou afim de ficar cavando o poço. O que eu não quero é você sendo próspero, o que eu não quero é você crescendo, o que eu não quero é você se dando bem, o que eu não quero é você feliz, o que eu não quero é você com paz, o que eu não quero é você prosseguindo na caminhada. Esse é o projeto, esse é o pensamento. Mais uma vez, Isaac olha para aquilo ali e sela aquele poço, dá o nome daquele poço de Sitna, que representa inimizade. Mais uma vez, Isaac olha e fala: olha, não vai ser desse jeito, esse poço, olha, foi meu pai que cavou, entulharam, abri novamente poço, cavei novamente poço, tem água potável, tenho tudo para ficar no local abrangente, mas não vou contender. Se o inimigo está esperando uma reação física, se o inimigo está esperando uma guerra, se o inimigo está esperando uma falta de testemunho, se o inimigo está esperando uma falta de sobriedade, se o inimigo está esperando eu pagar o mal com o mal, se o inimigo está esperando eu retrucar no mesmo perfil, ele caiu do cavalo, porque a presença de Deus é sobre a minha vida. Eu não vou retrucar. Maior e melhor tem o Senhor para me dar. Não pague o mal com o mal. Ah, mas pastor, eu tenho razão. Não tem problema, Isaac também tinha razão. Isaac tinha razão. Isaac tinha um exército maior, tinha um número de soldados maior, tinha um poder financeiro maior, um poder militar maior. Ele poderia ter tomado a cidade toda, voltado o rei Abimeleque para correr, voltado os filisteus abaixo de espada. Ele poderia ter acabado, tomado todas aquelas terras ali, ter se tornado um rei, um imperador extremamente poderoso. Isaac poderia agir dessa forma, mas ele decidiu abrir mão para obedecer a Deus. Abra mão do que você acha que é certo aqui na terra. Sabe por quê? Quem te justifica é o Todo-Poderoso Deus. Quem te justifica é o Todo-Poderoso Deus. Às vezes você ganha a discussão, mas perde a paz. Às vezes você ganha a discussão, mas você perde a felicidade. Você não consegue mais botar a cabeça no travesseiro. Você não consegue mais orar ao Senhor com o coração limpo. Você tem que se redimir, tem que se acertar, tem que focar a sua vida novamente em perdão, em ter um coração limpo. E olha só como pesa isso. Basta um mal de cada dia. Não deixa acumular o mal de um dia para o outro. Vai ter uma hora que você vai se sobrecarregar. Você tem que descansar e confiar nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Isaac mais uma vez falou assim: não, esse poço é um poço de inimizade. O primeiro poço foi um poço de contenda. Esse poço é um poço de inimizade. Eu não quero ficar no meio de um povo que não quer me receber, que não quer que eu fique no meio, que não quer que eu prospere com eles. Nós temos essa realidade em nosso país, sabia? A gente vê grandes testemunhos. Vou dar um exemplo bobo que todos conhecem, que todos sabem. Por exemplo, o dono da Casas Bahia, quando veio para a nossa nação, quando veio para o Brasil, começou uma venda, todo mundo conhece o testemunho, a história de vida dele. Começou vendendo em carroça, eletroeletrônicos nas ruas, se tornou aí um grande empreendedor, um grande comerciante, formou uma grande rede de venda de eletroeletrônico. Quem é no Brasil que nunca fez um carnezinho nas Casas Bahia? Quem é no Brasil que nunca comprou uma televisão, um liquidificador, um ferro de passar roupa? Quem é que nunca comprou nada nas Casas Bahia? Quem nunca teve um crédito aprovado, uma cartinha de crédito nas Casas Bahia? Veio para eles fazerem o que é bom, veio para trazer prosperidade. Então, às vezes, em vez de você contender com inveja, compartilhe alegria. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram, mas a se alegrar com os que se alegram. Vivam em paz, vivam em união. E se as pessoas forem injustas, desonestas e querem passar você
para trás, não ganha discussão. Ponha nas mãos poderosas do Senhor e chega e espera que você pague com o mal. Ore e abençoe ele. Ore e ponha nas mãos do Todo-Poderoso Deus, para que Deus o converta, transforme a vida dele. Não peça vingança, não, mas peça para que Deus alcance a vida dele, abençoe a vida dele, salve ele, põe o nome dele escrito no livro da vida, põe o Espírito Santo no coração dele, porque dessa forma ele vai entrar em comunhão com você e ambos vão estar bem. Aleluia, meu Deus. Isaac por fim sai da cidade. Isaac por fim sai do meio deles. Meu Deus. Isaac por fim toma outros caminhos e vai sentido a Betseba. Chega lá, ele cava mais um poço. Oh, meu Deus. Chega lá, acha mais um poço. Ele sabia o trajeto que o pai fazia quando ele era criança. Ele conhecia os caminhos que o pai, que Abraão fazia quando era criança. Você conhece o caminho que Deus colocou, que o teu pai colocou no coração para que você seguisse? Tem muito pai, muita mãe que esqueceu o caminho de mostrar para os filhos. E ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Abraão ensinou o caminho de obediência a Isaac, o caminho de obediência a Deus, o caminho de fidelidade a Deus, o caminho de sacrifícios, de holocaustos, o caminho da verdade. Abraão mostrou a conduta. Aonde Abraão passava, Isaac, mesmo sendo novo, mesmo sendo criança, ele gravava, marcava o nome de cada poço. Isaac falou assim: vamos cavar esse poço, deu água, vou batizar com o mesmo nome que meu pai deu. Os mesmos valores, os preceitos continuavam, os mesmos ritos, as mesmas ações para glorificar o nome do Senhor. E quando ele saiu do meio do povo dos filisteus, saiu da cidade de Gerar, saiu da cidade debaixo do jugo do reinado de Abimeleque, e no sentido da Betseba, ele cava mais ou menos novamente um poço. Ele cava novamente outro poço. Ele cava novamente um poço deixado por Abraão, seu pai, que estava entulhado. E dessa vez ele descobre água. E quando ele descobre água, ninguém vai até ele para contestar. A vitória veio na terceira tentativa. Você tem noção do que é levantar acampamento, as tendas, e locomover centenas de empregados, servos e servas, conduzir vários e vários rebanhos de bois, de ovelhas, de gados? Imagina a dificuldade, a canseira que era. A cada momento eles iam de um lado para o outro. Imagina a dificuldade que era dos servos, dos seus serviçais, de cavar poço por poço até chegar na água. Deus estava sobre ele, Deus estava com ele, Deus estava na frente dele, mas ele andou com fidelidade e não esmoreceu em sua fé. Ele decidiu andar seguindo os preceitos de valores, e esses preceitos de valores foram dados pela fé no coração dele. Não posso contender, não vou contender. Deus prometeu que é comigo, Deus prometeu que vai mudar a minha vida. E quando ele acha a água, no terceiro poço, dessa vez ninguém vai lá bater no peito e dizer: essa terra é minha, já não era mais. Essa água é minha, já não era mais. Este lugar é meu, já não era mais. Já não tinha mais a legalidade, já não tinha mais o atrevimento. Um período continuava período de fome, período de escassez, período de necessidade. E tudo que Deus, que Isaac punha a mão, Deus prosperava. E ele não ficou muito tempo nessa planície, ele não ficou muito tempo naquele local. A Bíblia fala que ele foi a Betseba. E aí a Betseba. E aí ele, quando cavou novamente um poço. Eu fico imaginando que ele deve ter feito um altar. Ele deve ter oferecido um grande holocausto. Ele deve ter reunido todo o teu povo, todos os seus servos e servas, as suas esposas. Ele deve ter tido uma situação, a tua esposa, Rebeca, perdão, ele deve ter tido uma ação espiritual naquele momento. E no meio daquele povo ele falou assim: olha, dessa vez, esse poço ninguém reivindicou. Dessa vez, o Senhor nos abençoou. Aí colocou o nome do poço de Rebote. E esse significava um local de espaço, de fartura, de prosperidade. Ele falou: dessa vez nós vamos prosperar sobre a face da terra. Não é na terra de Gerar, é sobre a face da terra.
Dessa vez a ação de Deus vai ser, e ninguém vai poder arrancar mais. Dessa vez Deus vai concluir, e ninguém vai mais poder bater no peito e dizer que é teu. Você já não vai mais estar em terra alheia. Deus vai te estabelecer para que a prosperidade seja sólida, concreta e real. Aleluia a Deus. A Bíblia fala que ele fez o holocausto e glorificou o nome do Senhor. Aleluia. E naquela mesma noite, Deus aparece com ele novamente. Eita Deus. Naquela mesma noite, olha, passou anos para que Deus fosse falar com ele de novo. A gente vê de um versículo para o outro Deus falando, mas demora-se anos. Deus falava com o povo, com os homens de Deus, mas falava uma vez e demorava anos para falar novamente. Hoje, Deus usa várias e várias pessoas para falar com você toda semana, para falar com você toda hora. E parece que entra no vídeo e sai no outro, ninguém está dando valor para mais nada. Meu Deus. Ah, será que é Deus mesmo? Ah, nem sei. Ah, tá certo, eu fiz errado, tenho que me consertar, mas não sei. Parece que o valor da voz de Deus, da palavra de Deus, está se enfraquecendo ao ouvido dos incrédulos. É assim mesmo. Ao ouvido daqueles que se abandonaram, apostastaram-se da fé. Meu Deus. Isaac, ele quando ouve a voz de Deus naquela mesma noite, Deus olha para ele e fala uma coisa que temos que honrar. Versículo 24, já estamos encerrando, olha só. Versículo 24, diz assim, ó: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão. Aleluia. Coisa boa é que ele mostra a intimidade que ele tinha com o pai de Isaac. Eu sou o Deus do teu pai. Ele não podia falar assim, ó: teu pai era meu servo. Não, assim, eu sou o Deus do teu pai. Teu pai me seguia. Não, eu sou o Deus do teu pai. Aleluia. Teu pai me ouviu uma vez. Não, eu sou o Deus do seu pai. Tinha intimidade. Glória a Deus. Tinha amizade. A Bíblia fala que Abraão era considerado amigo de Deus. Amigo de Deus. Aleluia. Deus olha para Isaac e fala assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. O referencial da vitória não foi de Isaac. O referencial da vitória foi o pai de Isaac, foi Abraão. Aleluia. Eu insisto em dizer, se você acha que as suas atitudes não podem comprometer a vida dos seus filhos, dos seus netos, você está enganado. Se você for fiel e obediente ao Senhor, andar com fidelidade às palavras, praticar o que Deus nos ensina, for um homem temente, um homem que vive em santidade, um sacerdote do teu lado, um homem que ama o próximo, que ama o Senhor, se dedica ao Evangelho, um homem que é um verdadeiro adorador, que anda na presença do Senhor, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que dá liberdade para o Espírito Santo atuar na tua vida, pode ter certeza que o teu filho vai ser da mesma forma, os seus netos vão ser da mesma forma, os seus bisnetos vão ser da mesma forma. Deus, ele alcança até 1000 gerações dos seus bons feitos, dos seus bons feitos, através da sua obediente fidelidade. Aleluia, meu Deus. Abraão foi um exemplo de amigo de Deus, e Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou contigo porque eu fui com teu pai. Se o teu pai tivesse me desobedecido, eu não seria contigo. Olha aí. Se o teu pai tivesse andado no erro, eu não seria contigo. Verdade. Se o teu pai estivesse andando no pecado, eu não seria contigo. Se o teu pai estivesse praticando a iniquidade, eu não seria contigo. Mesmo Abraão tendo as suas falhas e erros, mesmo Isaac tendo falhas e erros, eles se redimiram em andar em obediência e fidelidade a Deus. Aleluia. É difícil entendermos que o pecado todos os dias está à porta da nossa casa, do nosso coração, batendo, querendo entrar. Mas Deus nos dá força para lutar contra o pecado, Glória a Deus. para que nós possamos honrá-lo em espírito e em verdade. Amém. O Espírito Santo, ele nunca te negou auxílio. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele só quer que você abra um coração de verdade, quebrante teu coração e peça socorro a Deus. Glória a Deus. Deus olha para Isaac e fala assim: eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Aleluia, Deus. Oh, glória! Santo, santo.
Quer a bênção do Senhor? Quer viver a prosperidade do Senhor? Quer levar as suas bênçãos, as suas sementes? Quer abençoar e multiplicar as suas sementes com tudo que Deus tem prometido? Aleluia. Ser fiel. Glória a Deus. E aí a Bíblia nos ensina no versículo 25, estamos encerrando, do capítulo 26 de Gênesis. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali outro poço. A demanda era muito grande. Deus estava fazendo ele crescer cada vez mais. Deus estava fazendo ele prosperar cada vez mais. Deus estava fazendo ele enriquecer cada vez mais. Tudo que o homem punha a mão prosperava, cultivava, crescia, dava certo. Imagina, mais poços foram cavados porque Deus era com ele. E se a fonte da riqueza na época era água potável, era água doce, era ter a água em suas terras, era ser o dono dos poços, Isaac ele recebeu o legado de Abraão, ele aproveitou o que Abraão lhe deixou e foi verdadeiramente o que Deus falou a Abraão: vou fazer da tua semente. Olha aí, meu Deus. Vou dar todas essas terras à sua semente. Vou multiplicar, vou abençoar, vou realmente fazer bênçãos sobre todos da sua descendência. Glória a Deus. Isaac seguiu os conselhos. Eu falo para você também, siga os conselhos do Senhor. Eita, Deus poderoso. Levante um altar aí no teu coração. Aleluia. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida hoje. Declare no íntimo da tua alma que você tem dono. Você não está só. O Espírito Santo, o nosso auxiliador, o nosso ajudador, quem nos ama tanto, Papai. está esperando só uma ação de fé para te honrar. Aleluia. Você não foi feito para viver no deserto. Você foi feito para passar pelo deserto. Essa prova vai passar e Deus é contigo. Glória a Deus. O que Ele quer é que você simplesmente dedique tudo o que você tem a obedecer a Deus, mesmo sem entender. Aleluia. Deus é contigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Profetizo toda sorte de bênção na sua vida, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.